Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, dando sequência ao nosso estudo da reencarnação. Nós vamos falar agora de uma obra de um profeta diferente, um profeta que é reverenciado e referenciado também pela própria corrente espiritual, mística, profunda do judaísmo. De quem é que eu estou falando? Do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta diferente, cuja sua mediunidade despertou logo criança, ainda menino. Ele começa a ter visões, começa a ter sonhos, começa a ter aquelas perturbações naturais. E um dia, ele escuta uma voz que dá uma informação assim, fantástica, para ele e para nós. Ele diz assim: Beterem, ou seja, mesmo antes que tu fosses formado no útero materno, que ele diz Beten, mesmo que tu fosses formado no útero materno, e dai-te-ha, eu te conheci, mesmo antes que tu tivesse sido formado no ventre materno, eu te conheci, eu já te conhecia. Veja que coisa interessante. E antes que saísses do seio, eu te consagrei, eu te constituí profeta para as nações. Ou eu te dei, ou eu te doei como profeta para as nações. Essa citação do profeta Jeremias é muito reflexiva para nós. Primeiro, porque isso prova que o Espírito tem uma identidade. Nós não nos perdemos, não nos perdemos no todo, não deixamos de ter uma identidade depois que perdemos o corpo. A nossa identidade, a verdadeira identidade, não é física. Essa perece, essa vai embora. Mas a nossa verdadeira identidade é espiritual. Daí porque, veja a importância dessa colocação que Deus faz ao profeta Isaías, ou desculpem, ao profeta Jeremias, como nós estávamos falando do profeta Isaías, continuamos falando do profeta Isaías. Mas ao profeta Jeremias, ele faz essa colocação, e o que é que a gente pode entender disso? Ora, na verdade, mesmo antes de encarnar, mesmo antes de ter uma identidade ou um corpo físico, Deus diz a Jeremias que já o conhecia. Eu já te conhecia antes de seres formado no útero materno. Ora, meus queridos irmãos, se ele já era conhecido antes de nascer, isso já significa que nós temos uma identidade espiritual. Tá? Concordam comigo? Então, perfeitamente compreensivo, está aqui Jeremias, eu vou abrir no capítulo Jeremias 5, quando ele, olha, Beterem et savuterra beter, mesmo antes de que fosse gerado no útero materno, e dar-te-ha, eu te conheci. O Beterem, e no útero, Tetsé, eu te consagrei, Navi Lagoim, profeta para as nações. Ora, por que Deus escolheu Jeremias para ser um profeta para as nações? Aquele homem que veio alertar o povo hebreu que estava na idolatria, que estavam se perdendo. Ele recebe da espiritualidade a notícia de que se aquele povo não se comportasse, eles iam se perder, iriam ser entregues às nações pagãs. E é o que acontece, porque ele lutou durante vários anos, tentando alertar aquele povo hebreu para que não se pervertesse, porque eles iam acabar caindo no cativeiro. E foi realmente um profeta que não foi ouvido, foi muito perseguido, mas tudo que ele disse depois aconteceu daí porque, segundo, aí é que eu gostaria de enfatizar isso para vocês, segundo a corrente cabalística judaica, Jeremias foi a reencarnação de Moisés.
Ou seja, Moisés veio, deixou o código moral lá no Monte Sinai, ninguém ouviu, e ele volta como Jeremias. Daí porque se justifica que Deus tinha dito que antes dele ser gerado no útero materno, ele já te conhecia. Nós somos conhecidos de Deus antes de ser gerado. Daí porque está plenamente, para você que não é espírita, pode observar, no livro dos Espíritos tem lá, falando sobre isso, questões e mais questões, capítulos e mais capítulos, mostrando a você que cada espírito tem o corpo que merece. Há uma escolha, há um preparo para que você entre no corpo que realmente você merece estar. Daí porque o espírito evoluído, já com uma condição espiritual mais elevada, ele recebe também um corpo mais elevado. Deus não escolheria Jeremias se ele não fosse um espírito evoluído que tivesse condições de desempenhar o seu papel. Daí porque todos nós, ao sermos escolhidos por Deus, é porque ele já conhece a nossa identidade, ele sabe tudo, é verdade. Mas a nossa conquista nas vidas sucessivas é que vai fazer com que nós tenhamos exatamente a família, o irmão, o pai, o cunhado, o primo, a pessoa, o familiar que você merece estar com ele, a cidade, o país, o local, que você vem em missão para se redimir, para crescer. Daí porque ele disse, mesmo antes que fosse gerado no útero materno, eu já te conhecia. Eu já te consagrei profeta das nações. Está provado, como Jesus diz lá em João 3 para o Nicodemos, o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Daí porque Deus sabia Jeremias de onde vinha, mas a gente não tem essa condição ainda. Então, nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, mas sabemos que viemos e que continuamos existindo após passar por esse corpo. Que Jesus fique com vocês, muita paz para todos e até o próximo programa.